Bom, vamos falar um pouco sobre criptografia. Primeiro vamos aqui à definição. Então, essa palavra aqui, criptografia, né, vem do grego kriptos, que é escondido, e graphem, escrita. Né? Então, escrita escondido, ou a arte de escrever em códigos de forma a esconder a informação na forma de um texto incompreensível ou ilegível. É um ramo da matemática, parte da criptologia. A informação codificada é chamada de texto cifrado. O processo de codificação ou ocultação é chamado de cifragem. E o processo inverso, ou seja, obter a informação original a partir do texto cifrado, chama-se decifragem. Histórico. Bom, antigamente a criptografia era feita manualmente através de algum processo pré-determinado. Nós temos aqui 4 exemplos. Temos as cifras hebraicas, o bastão de Licurgo, o código de Políbio e a cifra de César. Então a gente vai ver aqui resumidamente cada um deles, né, só para você compreender como é que a criptografia era feita antigamente, como é que ela evoluiu para os nossos dias, tá? Nós temos aqui, por exemplo, olha, as cifras hebraicas. Os hebreus, eles tinham alguns sistemas manuais de cifragem. Nós temos aqui, então, esses 3 sistemas. Esse primeiro, né, Atbash, funciona da seguinte forma. A primeira letra do alfabeto hebreu, Aleph, é trocada pela última, Tal. A segunda letra é trocada pela penúltima e assim sucessivamente. Então veja, nós temos aqui a primeira, olha, essa Aleph, ela era trocada pela última, pela Tal. Daí temos a segunda, essa Bet, é trocada pela penúltima, Shin. Daí a terceira, trocada pela antepenúltima. Né? Então, dessa ideia, né, dessas 4 primeiras aqui, para explicar a ideia, foi que surgiu aí o nome da cifra. Né? Aleph Tal, primeira última, Bet Shin, segunda antepenúltima, então surgiu a cifra Atbash. Tá? Então já era uma maneira aí de você passar uma mensagem codificada, né, para uma outra pessoa, uma mensagem ilegível, tá? Uma mensagem cifrada. Temos então o bastão de Licurgo. Esse bastão ele foi usado pelos gregos de Esparta. O primeiro algoritmo mecânico de criptografia por transposição. Então, o remetente ele escreve a mensagem ao longo do bastão, depois ele desenrola a tira, a qual se converte numa sequência de letras sem sentido. Daí o mensageiro ele usa essa tira como um cinto, né, com as letras voltadas para dentro. Né, porque se pegassem o mensageiro, né, de repente fariam ali uma revista nele, não ia encontrar aquele cinto porque as letras estavam para dentro. Tá? O destinatário, quando ele recebia esse cinto, né, na verdade era aquela tira lá com a mensagem, ele enrolava lá aquela tira no seu bastão, cujo diâmetro era idêntico ao bastão do remetente. Daí ele poderia ler a mensagem. Tá? Então tá aqui a tira, né? Esse aqui é o bastão. Então o cara ele enrolava aqui a tira no bastão. Daí ele escrevia a mensagem. Ok? Quando você desenrolasse essa tira aqui, como é que ia ficar a mensagem? Ela ia ficar assim, ó, ATTC LE2O BITM. Não ia dar para entender nada, tá? Apenas com um bastão igual é que você conseguiria novamente enrolar a tira e daí ler a mensagem, tá? Então foi mais uma forma aí de cifrar uma mensagem, né? Isso era muito comum aí nas guerras. Foi por conta disso mesmo, das guerras, que apareceu a necessidade de mandar uma mensagem cifrada e daí que surgiu a criptografia, tá? Temos o código de Políbio. Como é que funciona esse daqui? Olha, cada letra é representada pela combinação de 2 números, os quais se referem à posição ocupada pela letra, dentro de uma tabela, tipo uma planilha isso daqui, né? Então veja, olha, a letra A. A letra A vai ser substituída por 1. É a célula onde ela está posicionada dentro dessa planilha que nós criamos aqui, ok? Então eu já sei que A, quando eu observar na mensagem 11, se refere à letra A. A letra B, 1, 2, né? Primeiro a linha, depois a coluna. Então quando eu vir 12 na mensagem, eu já sei que se refere à letra B, ok? Então o texto Albert Age vai ficar como 11, a letra A,
32, 3, 2, a letra L. 12, 1, 2, a letra B. 15, 1, 5, a letra E. E assim por diante. Tranquilo? Então aqui você faz uma planilha, posiciona as letras dentro dessa planilha aí, tá? E manda a mensagem para o destinatário. Você poderia fazer diferente, né? Por exemplo, você poderia posicionar aqui no lugar de 1, 2, 3, 4, 5 ao contrário. 5, 4, 3, 2, 1 e aqui também. Tá? E apenas o destinatário vai saber como é que está posicionado as letras, ok? Porque dessa forma aqui fica muito fácil de quebrar. Né? Da outra ficaria um pouquinho mais difícil. Né? Mas com um pouco mais de esforço também seria quebrado, tá? Assim que era feito aí no passado. Código de Políbio. Temos o código de César. Como é que funciona isso daqui? Cada letra da mensagem original é substituída pela letra que a seguia em 3 posições no alfabeto. Parecido com aquele hebraico, né? O hebraico ele substituía a primeira letra pela última, a segunda letra pela antepenúltima. Já nesse de César aqui, a letra vai ser substituída por 3 letras à sua frente. Esse aqui é o padrão, né? É o César padrão, tá? Você também pode dizer, o código é um César de 5. Ele vai ser substituído pela quinta letra na frente dele, tá? Então veja, o A vai ser substituído pelo D, né? 1, 2, 3, tá? O B pelo E, porque após o B, 1, 2, 3 é o E. E assim sucessivamente, né? Então, como eu mencionei, o deslocamento padrão é de 3 letras, mas você pode adaptar o algoritmo para qualquer deslocamento. Então, você diz, ó, eu quero o código de César deslocamento padrão, você já sabe que o padrão são 3 letras, tá certo? Bom, chegamos então aqui na criptografia por máquinas, né, que elas lá eram todas manuais, tá? Com o tempo, né, a criptografia foi evoluindo e máquinas passaram a ser utilizadas. Temos então aqui alguns exemplos de máquinas de criptografia. Temos o cilindro de Jefferson, o código ASCII e a máquina Enigma, tá? Vamos ver aqui alguns deles. Primeiramente, o cilindro de Jefferson. Na época que o Jefferson era secretário do George Washington, né, e ele foi o futuro presidente, o Thomas Jefferson dos Estados Unidos, mas na época que ele era secretário, ele criou um método simples, engenhoso e seguro de cifrar e decifrar as mensagens, né, que foi o cilindro cifrante. Esse era o nome da máquina que ele criou. Também conhecido como cilindro de Jefferson. Tá? Então esse cilindro ele era composto por 26 discos. Okay? Então cada letra aqui, cada conjunto de letras que você está vendo aqui, olha, na verdade é um disco. Isso daqui você rodava esse disco aqui, né? Cada um dos discos. Aqui era um disco para cada conjunto de 26 letras, com um total de 26 discos, ok? Eles giram livremente ao redor de um eixo central de metal. Né? Então esse eixo aqui, ó, é de metal e os cilindros de madeira. As 26 letras do alfabeto são escritas aleatoriamente na superfície mais externa de cada disco, de modo que cada um deles possui uma sequência diferente de letras. Girando-se os discos, obtém-se as mensagens. Então está aí uma das primeiras máquinas que foram criadas, né, para cifrar e decifrar mensagens. Tabela ASCII. Né? Então o código ASCII representa texto em computador, equipamento de comunicação, entre outros dispositivos que trabalham com texto. Essa tabela foi desenvolvida a partir de 1960 e grande parte das codificações de caracteres modernas a herdaram como base. Né? Até hoje, né, se você já fez sistemas de informação, ciências da computação, você vai estudar essa tabela ASCII. Tá? A tabela foi desenhada para ter 2 colunas com caracteres de controle. Uma coluna com caracteres especiais, uma coluna com números e 4 colunas com letras. Então, como assim? Vamos observar aqui. Ó. Então, nós temos primeiramente 2 colunas com caracteres de controle. São essas 2 primeiras aqui. Ó. Tá? Então, são esses caracteres aqui de controle. Ok? Uma coluna com caracteres especiais, essa aqui. Então, ponto de exclamação, cerquilha, porcentagem, apóstrofo. Essa é a coluna dos caracteres especiais, tá? Uma coluna com números, essa daqui.
Daí tem os números e tem aqueles sinais lá, né? Maior, menor, divisão, tá? E 4 colunas com as letras, que são essas aqui. Tá? E daí você observa que de vez em quando aparece aí um caracterezinho a mais, né? Por exemplo, esse daqui, extração, não é uma letra, mas sobrou ali aquele espaço, foi colocado ali. Ok? Como é que a gente faz para descobrir qual é o código ASCII de determinado caractere, né? Você deve contar então os bits da direita para a esquerda. E aí, por exemplo, nós temos aqui o da letra E. Letra E, vamos localizar, ela está aqui, ó. Então você pega primeiro esses três aqui. Então a letra E vai começar com 100 e vai terminar com 0101. 100 0101. Letra G, 100 0111. É o da letra G. E assim sucessivamente. Ok? E a criptografia hoje? Bom, a cifragem e a decifragem são realizadas por programas de computador chamados de cifradores e decifradores. A cifra é um ou mais algoritmos que cifram e decifram um texto. A operação do algoritmo costuma ter como parâmetro uma chave. Tal parâmetro costuma ser secreto, conhecido somente pelos envolvidos em trocar a mensagem. Os cifradores e decifradores se comportam de maneira diferente para cada valor de chave. Sem o conhecimento da chave correta, não é possível decifrar um texto cifrado. Assim, para manter uma mensagem secreta, basta cifrá-la e manter a chave em sigilo. Tá? Então, a criptografia ela evoluiu para os computadores, né, como nós já sabemos muito bem. Nós temos então aí um texto original, temos uma chave, né, que fecha lá aquele texto, e aí o texto cifrado. E você só vai abrir esse texto se você tiver essa chave. Tranquilo?